novos paradigmas da sexualidade humana pós a epidemia de Covid, tá? Por que isso? A epidemia não passou e não vai passar no sentido de só depois que toda a população mundial estiver vacinada é que o risco dessa contaminação voltar em ondas, como já aconteceu no passado em outras epidemias, é muito grande. Agora, o que fazer? Antigamente, as pessoas já nem lembravam mais o nome da pessoa com quem transou. Elas iam para a balada, na balada eu bebia, deixava a onda rolar, até com as pessoas que utilizam drogas, né? Que muitas vezes deixa ela meio com amnésia do que aconteceu, tá? Isso tornavam as relações descartáveis, ou seja, eu estou me relacionando com essa pessoa hoje, o que não significa que amanhã ou depois de amanhã vai acontecer alguma coisa diferente com a gente. Ou que eu vou namorar essa pessoa, que eu tenho qualquer compromisso, ou que eu vou lembrar quem ela é no dia seguinte, né? Então, o que eu chamo de relações descartáveis. O que está acontecendo hoje, no meio da epidemia, é um grande medo das pessoas se relacionarem, tá? E nesse grande medo das pessoas se relacionarem, elas estão mais isoladas, né? Muita gente aí aproveitando para se relacionar por redes sociais, porque não tem risco nenhum. Mas qual é a expectativa das pessoas? Que daqui a pouco, com o afrouxamento dessas restrições, as pessoas comecem a se encontrar. E como vai ser se encontrar? Lógico, o primeiro encontro de máscara, tá na moda, todo mundo de máscara. E aí? Aí vai rolar o que entre este casal que resolveu se conhecer, tá? Então eles já deram uma preliminar na internet, já estão se falando por WhatsApp, as mensagens já estão rolando, e aí eu quero conhecer essa pessoa. Aí a gente marca um encontro, os dois de máscara, e aí o que vai acontecer com a intimidade deste casal, tá? Então é o que vai acontecer exatamente o que aconteceu na época do HIV, tá? Lá 1970, mais ou menos, quando começou essa história do HIV e a gente começou a ver morrer gente. Uma doença sem cura, uma doença que deixava o sistema imunológico totalmente disponível para um hospedeiro, né? Como um hospedeiro para algum germe, para alguma bactéria, algum fungo entrar naquele organismo. Então, durante um tempo, as pessoas ficaram assustadas. Porém, logo a gente percebeu que o HIV tinha um nicho, que eram pessoas usuárias de droga, pessoas que se tatuavam, pessoas que compartilhavam agulha, pessoas adoecidas com doenças que precisavam de transfusão sanguínea. E aos poucos as pessoas foram vendo que quem não está nesses grupos de risco não estava tão perigoso. Mesmo assim, na balada, as pessoas começaram a ter mais medo, tá? Primeiro surgiu a ideia de que pegava só com contaminação de agulha, depois com sexo, depois que tinha que ter uma lesão na mucosa. Então, se eu der um beijo na boca e eu tiver uma lesão, a saliva de uma pessoa contaminada podia me contaminar. Então, as pessoas começaram a ficar meio assustadas. E teve uma fase onde todo mundo puxou o freio de mão, tá? Passou um tempo, eles descobriram não a cura da AIDS, mas pelo menos o controle através dos coquetéis, tudo. E aí veio uma outra onda, que foi a onda do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, que foi tida como o vírus que causa câncer de colo uterino na mulher. Então pronto, não só na mulher, mas câncer de garganta no homem, e câncer de reto, tá bom? Então, principalmente de colo de útero, porque a pessoa ficava exposta ao vírus, o vírus se comportava de uma forma a causar um câncer de colo uterino. E aí todo mundo ficou de novo em pânico, tá? Aí começaram de novo a usar preservativo, a ter cuidado, mas beijar na boca até então não era uma coisa que era tão fácil passar um HPV. Então as pessoas ficaram assustadas, mas dali a pouco começaram de novo a se relacionar. E agora é a vez do Covid, tá? O Covid, ele é totalmente transmitido através dessa saliva da respiração.
Então, tá com máscara, tá protegendo. Tirou a máscara, beijou na boca, se a pessoa estiver contaminada, ela vai contaminar o outro, tá? E nós não sabemos como que esse vírus está se comportando. Ainda não sabemos o que está acontecendo, infelizmente, tá? Então, o que nós temos que fazer? Lógico, nos precaver, tá? Ah, Carla, mas eu sou jovem, não tem problema nenhum. Se eu pegar esse Covid, vai ser um resfriadinho qualquer. Sim, só que enquanto o resfriado não se instalar e você tiver na fase que você contamina o outro, mas você não desenvolveu ainda os sintomas, você vai para a tua casa, depois de beijar a pessoa e se contaminar, e você vai encontrar teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, uma irmã, um irmãozinho pequeno, um filho, tá? E aí é que mora o perigo, né? Será que você ama a sua família e respeita essas pessoas que têm comorbidades, que têm diabetes, hipertensão arterial? Ou você vai simplesmente chutar o balde e expor todas as pessoas que estão tomando cuidado para não pegar, tá? E você vai lá fora por causa do teu mero prazer, você beija na boca e traz o vírus para dentro de casa, tá? Então, o cuidado é esse. E, infelizmente, eu vou falar para vocês com toda a honestidade de médica, tá? Não existe forma das pessoas inventarem uma vacina, fabricarem o suficiente para a humanidade e conseguir os governos terem dinheiro suficiente para vacinar toda a população. Porque a vacina não vai sair gratuita para todo mundo. Quem dera o planeta tivesse essa consciência, não capitalista, mas humanitária, né? De se unir em torno de uma questão dessa e liberar todo mundo, quem descobrir a vacina, de uma forma gratuita. Não vai acontecer, sinto muito, né? E aí muita gente ainda vai se expor e morrer do Covid. O que a gente está fazendo com o isolamento social é apenas diluindo a contaminação para que dê tempo de um maior número de pessoas que necessitam de um respirador ou de um atendimento hospitalar, que elas tenham um leito para ser atendidas. Porque não é um vírus letal, é um vírus que, se você tratar bem e cuidar bem, a pessoa consegue se livrar dele, né? Agora, se não tiver como tratar bem e cuidar dessas pessoas, muita gente vai morrer, tá? Então, isso vai ficar ainda, durante muito tempo, tá? E aí eu quero trazer para essa conscientização do novo paradigma do que vai ser a sexualidade daqui para frente. É quando eu digo que as pessoas vão precisar valorizar mais o ser humano que mora dentro daquele corpo, tá? Em detrimento de diminuir a rapidez com que eu vou buscar naquela parceria o prazer superficial do desejo do corpo, do prazer corporal, né? Beijar na boca, transar, intimidade, tudo isso, tá? Isso é bom ou é ruim? Tem os dois lados, gente. Tem os dois lados, tá? Se você é uma pessoa que não está namorando ou terminou um namoro, tá? Você vai ter a chance de, antes de entrar num novo relacionamento, como você já fez em vários, você vai começar a aprofundar esse relacionamento antes que ocorra uma intimidade física. E a chance de você construir uma base, tá, mais sólida para esse relacionamento, vai aumentar muitas vezes, tá? Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai construir uma casa, primeiro você escolhe um terreno, tá? Aí você tem que adquirir o terreno. A casa já está pronta? Não, é só um terreno. Você precisa começar a planejar que casa você quer fazer naquele terreno. Então é uma fase onde você vai conhecendo as necessidades da família, você vai olhando se vale a pena fazer 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, piscina, jardim, o que vocês vão fazer. Isso é o conhecimento do que nós precisamos para colocar naquele terreno. Depois eu começo a alicerçar o terreno, antes de construir uma morada. O que é alicerçar o terreno? É afundar buraco, jogar cimento com hastes de ferro, para poder dar uma base sólida para aquela árvore, para aquela casa que vai crescer. É a mesma coisa nos relacionamentos. Isso é o que vai acontecer nos novos paradigmas agora, tá? Os relacionamentos pós-Covid vão começar alicerçados. As escolhas de com quem eu vou me relacionar
vão ser muito mais criteriosas. Eu não vou querer ficar com um cara que beija toda menina, que beija 10 numa festa só. Esse é um potencial transmissor desse vírus, ele é uma bomba biológica. Eu vou querer me relacionar com aquele cara que é seletivo, aquele que escolhe quem ele vai ficar na noite, aquele que gosta de namorar fixo, de namorar as pessoas com um tempo mais... aprofundar um relacionamento antes de ir para a intimidade. Quando você conhece uma pessoa mais profundamente, escolheu o terreno, preparou, conheceu as necessidades, mostrou para o outro que tipo de relacionamento você está buscando, que você quer um relacionamento mais sério, que você não é de ficar beijando todo mundo, que você é confiável. Então é toda uma construção, tá? Então tá, vamos agora começar a aprofundar nosso relacionamento. E aí sim, depois de aprofundar o relacionamento, que a gente sente que aquilo está confiável, aí sim a gente vai começar a fazer um contrato de relacionamento. Querido, é o seguinte, eu tenho meus pais na minha casa, ou eu convivo com outras pessoas, e eu não quero correr o risco de me contaminar com você e depois passar para outras pessoas. Então, eu gostaria que você me dissesse qual é a tua proposta comigo. Você também está afim de ter um relacionamento só comigo? Ótimo. Então vamos agora, né, deu um tempo, um prazo que nós estamos juntos aí já mais de 15, 20 dias, nós não pegamos nada, não contaminamos. Então vamos começar a programar como que a gente vai fazer isso. Então essa construção, além de ser mais lenta, ela vai ser mais sólida. Concorda? Agora eu vou fazer uma pergunta, antes de abrir para as perguntas aqui, que tem um monte de gente fazendo pergunta, tá? Para finalizar, eu vou dizer o seguinte, o que fazer os relacionamentos que estavam tendo triangulação? Ou seja, aqueles casais que tinham um amante ou o cara tinha uma amante, tá? Tanto homem quanto mulher. O que fazer agora? Eu deixo a minha esposa para seguir com a minha amante? Ou eu deixo a minha amante e vou focar nos meus filhos, na minha esposa, etc. Tá? Porque não dá mais para dar umazinha ali e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Fazendo de conta que não beijou ninguém, entendeu? E que está seguro de beijar a esposa, mãe dos filhos. Porque se ele contamina a esposa contamina os filhos e a coisa vai. Então é uma hora que até os relacionamentos que estão triangulares, tá? Essa história de amante, de um caso aqui, um caso ali, vão ter que repensar também, tá? E aí as pessoas vão ter que tomar uma decisão com quem eu vou ficar, tá? Não dá mais para ficar dos dois lados, tá bom? Por respeito à família, por amor aos filhos, para proteger essas pessoas que nem sabem o que estão acontecendo e como elas estão expostas, ok? Ricardo Castro, estou desenvolvendo a espiritualidade, mas alguns consteladores são mais extremos e vivem uma vida bem restrita. Me sinto com uma consciência bem maior, mas ainda sinto necessidade de ter roupas, joias, casa, carro. No mundo de hoje, não existe um benefício dos bens materiais? Ricardo, lógico que existe, né? O ser humano evoluiu exatamente para isso, tá? E as oportunidades, elas existem para todo mundo, tá? Eu sei que existem pessoas que vêm de classes sociais que não têm tanta oportunidade, mas as oportunidades estão para todos, né? Então, não é porque uma pessoa... Nós não vivemos num comunismo, num socialismo. Nós vivemos aqui no Brasil numa democracia. E eu gosto disso, porque isso dá oportunidade para as pessoas que têm um diferencial poder mostrar o seu diferencial. E eu não vejo nenhum problema de se beneficiar daquilo que o ser humano estudou, aprendeu. Por que a gente pode se beneficiar, por exemplo, de uma vacina para evitar uma doença e uma pandemia dessa, e a gente não pode se beneficiar de ter um carro com airbag, com segurança na estrada, segurança para mim e segurança para o outro também, tá? Então, eu não tenho esse radicalismo, tá? De ser uma pessoa boa, que sou altruísta, abro mão de tudo. Eu sou altruísta. Dentro daquilo que eu produzo e dentro daquilo que eu utilizo, que eu consumo, tá? Eu tenho o meu lado altruísta que ajuda as pessoas, tá? E eu sinto que até cobrando das pessoas, eu estou entregando algo que vale muito mais do que aquele valor que elas estão pagando.
porque aquilo vai transformar não só a vida dela, mas de todo o sistema dela. Então, Ricardo, não precisa de radicalismo, eu não defendo nenhum tipo de radicalismo. A espiritualidade depende de cada um, tá? E cada um segue um tipo diferente de espiritualidade. O importante é que você tenha dentro de você essa coisa do altruísmo, do amor ágape, tá? E que você, dentro daquilo que você conquistou na vida, por gratidão a tudo que veio para você, que você deixe passar uma parte para outras pessoas. E eu faço isso o tempo todo, cada vez que eu dou um, eu recebo 2 em dobro. Sempre foi assim na minha vida, tá bom? Sônia Mendes, doutora Carla, o irmão jovem que sente muito desconforto porque tem a irmã na mesma turma de escola e tem que sair com os amigos e ter a irmã por perto, também sente muito mal em homens mexendo com a irmã na rua. Tem a ver com o quê? Bom, vamos lá. Se são gêmeos, é uma situação. Agora, se eles têm idades diferentes e alguém repetiu de ano e ficou para trás, aí é uma outra situação, tá? O que acontece? O que precisa é que os dois tenham individualidade, tá? E identidade. E que respeitem a individualidade e a identidade de cada um. Do mesmo jeito que eu falo que em relacionamento precisam existir contratos, é só esses irmãos conversarem, tá? Se são crianças, é só os pais ajudarem, negociar, supervisionar essa conversa entre eles, para que haja um mínimo de respeito de um com o outro, tá? Ou seja, se tem um irmão na minha sala e eu sou aquela pessoa que adoro seduzir todo mundo, você está, de fato, constrangendo o seu irmão, tá? Porque das duas, uma, ou ele não tá nem aí para você, e isso também não é um relacionamento saudável, tá? Ou ele vai ficar zoado pelos amigos, porque vão fazer para provocá-lo, e vai também trazer um grande desconforto. Isso pode impedir que vocês dois tenham um bom relacionamento de irmãos, tá bom? Então, tem que ajudar, se for jovem, né, se for criança ou jovem, ajudar que os dois façam e cumpram um contrato entre eles de um respeito mínimo, de uma individualidade e de uma identidade de cada um dentro da mesma sala. Se não tiver bom, pede para trocar de sala, tá? Não vai resolver porque o colégio é o mesmo, mas talvez alivie, ok? Viviane Gomes, mulher couraça rígida e oral, começou um relacionamento no início da pandemia com o relaxamento do isolamento, o parceiro já está dando sinais de que não vai ficar no relacionamento. Todo mundo que é oral, tá, corre um grande risco do parceiro, quando vê uma porta aberta, ele vazar, entendeu? Uma coisa que os homens não gostam, e nem as mulheres, tá? É de uma pessoa que é carente e que está no relacionamento para sugar o outro. Isso é característica do oral, tá? A rigidez dessa pessoa leva ela a seduzir as pessoas que estão perto para ela conseguir pegar. Quando pega, ela vai lá e não solta mais. Aí ela mostra o lado oral, tá? Com certeza as pessoas vazam quando isso acontece. O que fazer? Orientar essa pessoa para que ela tenha um autocontrole, porque todos nós temos todos os traços de caráter, mas tem aqueles que sobressaem mais. Se a gente for adulto, a gente consegue utilizar os traços de caráter a nosso favor, tá? E controlar a nossa criança carente, dando para ela tudo aquilo que ela precisa e não permitindo que ela venha para a relação e comece a cobrar do outro que cuide dela e que dê tudo isso para ela. Porque ninguém quer uma criança no relacionamento. Acaba o tesão, acaba o interesse, sufoca, tá? E a pessoa vai sair correndo, tá? Então, isso tem a ver com a oralidade. A oralidade tem a ver com alguma coisa que aconteceu lá na infância dessa pessoa. Mas nada que hoje um trabalho pessoal de você adulto cuidar da tua criança não possa ajudar que essa pessoa supere essa oralidade, controle essa oralidade,
dando ela o que a criança precisa, e quando ela estiver se relacionando como adulto, ela vai como adulto mesmo. Ela vai relacionar com um homem adulto e ela sendo uma mulher adulta. E aí os dois vão compartilhar o excesso de amor que eu tenho. E não ir carente, querendo sugar do outro aquilo que está faltando, ok? Viviane, para falar para a pessoa que eu estou conhecendo agora de um compromisso sério, é indicado? Viviane, lembra que eu expliquei aqui no começo da live? Talvez você tenha feito a pergunta antes de ouvir a explicação, tá? Porque eu vou lendo as perguntas mais velhas, né? Mais antigas. Então, você te dá um tempo para que você consiga fazer um alicerce nesse relacionamento, tá? Talvez antes isso não fosse tão importante, porque não deu certo, descarta, não deu certo, descarta. Mas com a Covid, vocês precisam levar isso em consideração. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai começar esse relacionamento com intimidade com uma base mais sólida. Não só conhecendo melhor o outro, mas podendo mostrar para o outro todo o seu valor. De uma pessoa que não quer só um relacionamento para beijar na boca, ter um pouco de prazer físico e não quer mais nada. Que você de fato está querendo encontrar uma pessoa para juntos se conhecerem e depois os dois olharem para o mesmo lugar, para a mesma direção. Seguir para a vida juntos, tá bom? Ângela Maria Pedroso. Doutora Carla, gostaria de saber a sua opinião. Neste momento, é confiável tomar a vacina? Sim, a vacina da gripe, sim, tá? Você vai estar evitando pegar uma gripe, precisar ir para um hospital por algum motivo e lá no hospital pegar uma Covid, tá? Então, a importância da vacina da gripe hoje é exatamente manter o maior número de pessoas isentas de pegar um vírus e hoje não está circulando nenhum outro vírus, por enquanto, tá? Então, que vocês vacinem e continuem com os cuidados básicos para não pegar um resfriado qualquer e precisar de um hospital. Eu estou indicando para todo mundo fazer a vacina sim. Eu e Fernando já tomamos a nossa, tá? Como fazer para dar para a criança o amor e cuidado que lhe faltou da mãe? Bom, a Jane perguntou uma e a Flávia perguntou outra. Eu vou responder primeiro a da Jane que veio antes, tá? Quando a gente precisa dar para a criança da gente aquilo que faltou, parece muito difícil, mas não é, tá? O exercício é, durante 21 dias, você conversar com a tua criança. Você fazer um trabalho de reviver o que aconteceu lá atrás, que você teve dificuldade de se sentir amada. Às vezes precisa de uma pessoa que vai te ajudar a fazer isso. E a constelação individual com bonecos é uma excelente ferramenta, tá? A gente ajuda numa reflexão para entender o que aconteceu na vida dessa pessoa. Porque nem tudo que você acredita que teus pais te falaram, de fato foi exatamente aquilo. Porque a gente só lembra depois dos 5 anos de idade. Mas a fase de molde é de 0 a 5. E 0 a 5 anos a gente não tem memória evocada. Então, através da constelação, o sentimento, o que eu sinto, aparece. E aí a gente consegue levar você para uma reflexão e saber onde foi que a tua criança ficou carente, onde foi que precisou algo novo. E aí chega nos dias de hoje, a gente ensina a pessoa exatamente a começar a olhar para o desconforto da criança. E toda vez que você sentir um desconforto, você para tudo que você está fazendo. Analisa a situação. O que te deixou chateada? Ah, foi o jeito que a pessoa falou com você? Nossa, meu marido hoje me deu uma resposta virada. Olha para a tua criança e fala, amor, não liga para isso. Eu estou aqui para ouvir e falar com você sem resposta virada. Ele não está bem, ele está dando resposta virada porque está com algum problema. Não vamos deixar isso pegar na gente. Então, quando você acolhe a sua criança e vai preenchendo esse vazio, tá? Leva ela para brincar, conversa com a tua criança, descobre o que deixa ela desconfortável. Quando você começar a ter sintoma físico, dor de cabeça, dor no maxilar, busca qual é o gatilho, o que está acontecendo na minha vida. Toda vez que acontece isso e eu fico chateada, eu acabo adoecendo. Porque aí você vai ouvir a tua criança antes de adoecer, ok? Bom, a outra e a sexualidade na quarentena? É o que eu falei.
Quando você tem um relacionamento fixo, é um marido, uma pessoa que está em casa, você vai continuar tendo intimidade, mas precisa ter um contrato, mesmo que seja um marido, tá? De falar, amor, por favor, né? Essa hora eu estou contando com a nossa responsabilidade um com o outro, para ninguém aprontar e fazer alguma coisa fora e contaminar o parceiro. Então faz um contrato e na intimidade vocês podem fazer um monte de coisa, tá? Assistir filmes juntos. Eu falei a semana passada da live que muitos casais falaram que a sexualidade aumentou na fase da quarentena, porque eles tiveram mais tempo, mais brincadeiras, eles tiveram mais ideias boas para poder aplicar essas ideias um no outro, e isso fomentou a relação sexual do casal, né? A intimidade, tudo. Mas para quem quer ter uma sexualidade fora de casa, num namoro que acabou de começar tudo, vai ter que aguardar, vai ter que adiar essa intimidade, o que não impede vocês de começarem a crescer esse alicerce da relação, como eu já havia dito, ok? Eliana, será que vai ser fácil para quem vive em triângulo decidir pós-pandemia? Elaine, não vai ser fácil, porque tem pessoas que têm uma característica, são os filhinhos do papai e os filhinhos da mamãe, né? A pessoa que eu amo eu não posso transar, então ela triangula, ela até ama, ela respeita, ela gosta da pessoa que ela está casada, mas não rola, o sexo não está virando, porque a partir do momento que eu te amo, eu tenho dificuldade de transar, porque lá atrás aconteceu com a mãe e com o pai, né? A mulher ficou muito ligada ao pai, que é a filhinha do papai, mas não podia transar com o pai. Então começa um padrão de triangulação. E o homem, o filhinho da mamãe, a mesma coisa, tá? Então, para os casais que estão vivendo esse processo de traição, é uma hora onde tem que haver uma decisão de com quem eu vou ficar. E, infelizmente, alguns casais optam por ficar com a amante e abre o jogo e se muda da casa da pessoa, e aí a coisa desaba para quem está ficando, né? Porque muitas vezes o relacionamento que descobre uma traição, ou através do marido contando na fase da pandemia, porque eu tive que decidir com quem ficar, né? Fui até honesto com a minha esposa, ele não vai estar lá para dar nenhum tipo de suporte, né? Ele vai se afastar dessa pessoa e dessa família. Então é muito difícil, tá? Mas são situações a enfrentar, e lembrando que depois da tempestade vem sempre um dia de sol lindo, maravilhoso, com céu azul, com energias renovadas, tá? Você não precisa daquela pessoa para viver. Esse é o grande problema da gente começar a achar que o outro é o amor da minha vida, é a pessoa mais importante da minha vida. Não. A pessoa mais importante da tua vida tem que ser você. Porque se acontecer alguma coisa desse tipo, você não se destrói, você fica inteira, tá bom? Bom, vamos continuar. A Lucélia, doutora Carla, meu filho está depressivo e emagreceu muito nessa pandemia. O risco pode ser maior? Bom, com certeza. Os vários riscos podem ser maior, tá? Se ele está depressivo e emagreceu, existe alguma coisa que precisa morrer dentro dele, tá? E eu não sei qual é a idade do seu filho, o que ele está vivendo de drama nesse momento da pandemia. Então essa informação teria que ser dada para que eu pudesse conduzir o que fazer nesse caso. Mas vamos lá, genericamente, sem saber a idade do seu filho, você pode conversar com seu filho e permitir que ele exponha para você o que está acontecendo. Porque muitas vezes os filhos deprimem para não dizer para a mãe o que eles estão sentindo de fato, tá? Porque se eu disser, minha mãe vai ficar tão chateada, tão preocupada. Então, por amor à minha mãe, eu me detono, tá? Mas eu preservo a minha mãe. E a ordem certa não é essa. Os pais precisam cuidar dos filhos. Não são os filhos que têm que se preocupar em deixar os pais sem preocupação, tá? Então, existe aí uma inversão. Então, converse com o seu filho. E outra, depressão na sistêmica é vontade de matar a mãe. Presta atenção, não é a mãe física, tá? É aquela função mãe
que em algum momento da vida dele lá atrás não foi adequada. E depois que eu sou adulto, eu fico convivendo com aquilo que aconteceu e não consigo me libertar para ir para a vida. Então, mães que têm excesso de cuidado com o filho, levam o filho a ter uma depressão para manter a mãe longe, distante. Então, gente, mulheres, mães, deem para os seus filhos aquilo que ele precisa, nem mais nem menos. Não é aquilo que você quer, que ele quer, que a tua criança sozinha, que a tua criança sofrida queria quando era criança, e você vai lá e dá para a tua criança tudo aquilo que te faltou. Converse com esse filho, tá bom? A Deise: Carla, constelei uma moça com sérias questões de rejeição desde o útero. Ainda criança, assumiu a casa. Mãe trabalhava fora e o pai era doente. Hoje se relaciona com vários homens e coloca a vida em risco, mendigando amor e cuidados. Começou a ver os traumas, sente muita dificuldade para se liberar de remédios e álcool. Quantas consequências estes traumas, não? Sim, com certeza. E se ela se conscientizar disso e ver que ela está jogando a vida dela fora, ela tem a chance de reverter esse processo, tá? Porque se ela continuar neste caminho, ainda mais agora que o tema nosso é a sexualidade pós-pandemia, né, pós-Covid, ela que fica com vários homens, o risco dela conseguir encontrar aquilo que ela está procurando, né, um motivo para adoecer, porque aí alguém vai parar e vai cuidar dela, aumenta bastante. Então eu espero que nessa constelação essa pessoa tenha de fato, né, visto os traumas, olhado com carinho para tudo isso, e ela tenha descoberto através de você, que é uma excelente consteladora, que ela é que precisa dar para essa criança carente aquilo que ela precisa, não são os outros. Os outros, por mais que deem, a pessoa vai dizer, não foi o suficiente, tá? Doutora Carla, como foi você tomar pai e mãe? Demorou muito tempo? Sônia, tomar pai e mãe na função é uma coisa fantástica, tá? Principalmente quando, ao tomar pai e mãe, você consegue olhar para aquele homem e para aquela mulher que fizeram a função durante a vida, tá? Com gratidão, tá? E com a consciência de que eles fizeram o suficiente, entendeu? Não fizeram tudo perfeito. E de fato não fizeram. No meu caso, no caso de todos vocês, né? Os pais erram muito com a intenção de acertar, por amor doentio, tá? E às vezes o amor doentio é pela família, porque eles acreditam que a família não pode desestruturar. Então, em detrimento da tua sanidade, da tua saúde emocional, eles acabam priorizando a saúde da família, achando que isso é o bem maior. Então, é um pensamento, é errado, mas eles fizeram por amor, tá? Acreditando que aquilo era verdade, que aquilo era real, tá? E quando eu tomei pai e mãe para mim, eu consegui fazer a postura do adulto. Queridos pais, muito obrigado por tudo que vocês me deram. Mas o que eu não gostei, eu vou deixar com vocês. E vou virar de costa, hoje eu sou pai e mãe da minha criança, e vou dar para os meus filhos aquilo que eu recebi, tá? O dia que eu fiz isso foi libertador, Sônia. Agora, não pense você que eu recebi aplausos dos meus irmãos, aplausos dos meus pais, aplausos dos meus parentes. Não, todo mundo me viu com os olhos muito ruins. Com o tempo é que as pessoas começaram a me respeitar, compreender que se eu trabalho com isso que é sistêmica, como é que eu posso ser diferente na minha própria vida? Não, eu vou ser na minha própria vida aquilo que eu estou pregando para vocês. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, foi maravilhoso quando eu tomei pai e mãe para mim. Mas, como adulta, eu carrego as culpas de ter feito isso e virado de costas, tá? Mas eu carrego a extrema alegria, tá? A sensação de que eu estou fazendo o certo quando eu olho para o futuro, para os meus filhos, para a minha vida e faço isso, ó. Energia, fluxo de amor, sigam através dos meus filhos para frente. E filhos, vocês não precisam olhar para trás e nem cuidar de mim e nem absolutamente nada em relação a mim. O amor está dentro.
O amor que eu sinto pelos meus filhos está dentro, o amor que meus pais sentem por mim está dentro. O amor que eu sinto pelos meus pais está dentro e o amor que os meus filhos sentem por mim está dentro. Não precisa estar perto. Carla, como fazer esse matar o pai? Renata, não tem que matar ninguém, entendeu? Só tem que seccionar da família de origem, entendeu? Deixa o pai lá como um homem humano com qualidades e defeitos. Sinta gratidão pelo que ele fez para você e saiba que ele fez o suficiente. E hoje pai e mãe estão dentro de mim. Você não vai matar nada nem ninguém, tá? Você vai só seccionar dessa função que hoje é minha. E primeiro, eu tenho a responsabilidade de ser um bom pai e uma boa mãe para minha criança. Segundo, quando eu me torno pai e mãe de um ser humano mesmo, eu vou fazer o possível para dar para esse ser humano algo melhor do que eu recebi dos meus pais. Porque eu aprendi, sendo pai e mãe da minha criança, a fazer aquilo que diferente dos meus pais, fazer algo melhor e não cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram, tá bom? E aí sim eu vou dar para os meus filhos essa função paterna e permitir que quando eles estiverem adultos, eles falem, querida mãe, obrigado por tudo que você me ensinou. O que eu gostei, eu vou levar para minha vida. O que eu não gostei, eu vou pôr limite, eu deixo com você. E eu vou falar, perfeito, não precisa levar tudo. Leve aquilo que te faz sentido. E você faça algo melhor para os teus filhos. Isso é o natural, gente, é tão fácil, tá? Hipotireoidismo, deixa os pés frios, seria o mesmo raciocínio? Sim, hipotireoidismo é o metabolismo diminuído, tá? E é o mesmo raciocínio. Por que eu precisei diminuir o meu metabolismo? Porque intraútero eu vivi uma situação desconfortável. Ai, Carla, mas por que não nasceu com hipotireoidismo? Desenvolveu o hipotireoidismo depois. Porque quando a gente nasce, a gente está com o órgão todo amadurecendo. E a gente consegue compensar, tá, o metabolismo que estava lá intraútero de uma forma não saudável aqui fora. Se eu estiver bem alimentado, se eu estiver bem agasalhado, se eu estiver bem cuidado, bem estimulado a me desenvolver. Acontece que num determinado momento da vida, alguma coisa, algum trauma infantil, acontece um gatilho e você revive aquele trauma intraútero. E a partir daquele momento você começa a desenvolver o hipotireoidismo. Então, perfeito, você fez uma analogia muito boa e sim, o hipotireoidismo deixa os pés e as mãos gelados, exatamente por diminuição do metabolismo. O coração é a máquina que bomba o sangue para o corpo, tá? Se o metabolismo geral está lento, ele bomba mais devagar. Se ele bomba mais devagar, eu preciso fazer com que esse sangue retorne mais rápido, porque senão o meu cérebro e meu coração não tem sangue para continuar bombando. Então eu faço o quê? Eu tiro das extremidades, que sobrevivem sem muito sangue, tá? Porque eles não têm muita necessidade do aporte do oxigênio, como tem o coração, os órgãos aqui do tronco e principalmente o cérebro. Se você está descendo o rio da vida, tá? E você está dentro de um barquinho descendo o rio da vida. De um lado está se afogando a sua mãe e do outro lado está se afogando o seu marido, seu namorado, pai dos seus filhos. Para quem que você joga a única boia que você tem na mão? Para a mãe ou para o namorado, para o marido? Pois é. O fluxo do rio não para você esperar salvar um, salvar o outro, pular na água, levar um para a borda, depois pular no barco, Não, o rio vai descer. Então, às vezes, a gente precisa tomar essa decisão muito rápido, tá? E tem muitas mães que jogam a culpa na gente, que falam assim, não acredito que você vai jogar para ele. Depois de tudo que eu me sacrifiquei por você, ele nunca faria isso por você, porque eu daria a minha vida por você. Como é que você vai priorizar esse vagabundo, esse cara que nem liga para você? Mas ela não está pensando no neto dela, porque o neto dela precisa de pai, tá? E eu, adulto, não preciso mais de mãe. Então, isso é a ordem normal, é a ordem certa.
é não titubear, é jogar a boia pro novo, a prioridade é o novo. Recebo do passado a energia e entrego para o novo. Esse é o fluxo natural da vida, tá? Aí a Ângela falou, marido, vou salvar os filhos, para salvar os filhos. Muito bom, live incrível. Para a vida seguir, exatamente, Ângela. Porque se você salva a mãe, você começa a quebrar a família. O marido pode te dar vários filhos, mas a mãe não vai te dar mais nada além de trabalho, tá? E é muito cruel, as pessoas quase morrem quando eu falo isso. Mas os pais mais velhos, tá? Eu costumo dizer assim, se tudo der certo, um dia eles vão morrer. Se tudo der errado, eles também vão morrer. Gente, é a lei da vida. Não fui eu que determinei isso, tá? E a obrigação da gente que está no meio do caminho, né? Os meus pais já estão bem mais velhos, têm quase 90 anos. Eu que estou no meio do caminho, tenho obrigação de cuidar dos meus filhos e dos meus netos, entendeu? Para que isso continue, para que tudo que eles fizeram lá atrás seja reproduzido, seja levado para a vida lá na frente. E um dia o meu neto também gere bisnetos, e os meus bisnetos gerem meus tataranetos, tá? Isso é a lei da vida, isso é o saudável. Espero vocês terça-feira que vem, às 20 horas. Beijo!